Olá pessoal, hoje é dia de mais um Mundo Centro-Europeu. Hoje nós vamos navegar no mundo do design, falando sobre as oportunidades de mercado para o neurodesign. Olá, eu sou o Ronaldo Cavalieri, CEO do Centro Europeu, e hoje eu estou aqui com dois convidados super especiais para falar de algo que ainda é meio desconhecido, né, pela grande parte das pessoas, que é o neurodesign. Felipe Bender, né, nosso supervisor aí do Núcleo de Design, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ronaldo, por mais um convite, né, poder falar hoje um pouquinho sobre esse tema que cada vez mais cresce, né? E hoje tenho certeza que a gente vai poder trazer muita informação para quem não conhece ou ainda nunca viu falar sobre esse tema. Perfeito. Rosana, seja muito bem-vinda. Rosana, que é arquiteta, pesquisadora, né, e especialista dessa área. Muito bom tê-la aqui com a gente. Obrigada pelo convite e muito feliz em poder expandir um pouquinho. Como eu sempre digo, nós não estamos só na prancheta, né? Nosso trabalho vai um pouquinho além, então vai ser muito bom a gente falar sobre esses assuntos hoje. Então, indo para a linha aí do neurodesign, não é só de projeto aqui, é algo muito além. Muito além. A gente faz consultoria. Né? Eu, por exemplo, tenho no meu escritório, a gente faz consultoria da identidade do ambiente. Assim como o marketing, né, faz a identidade visual do produto, da marca, a gente faz dentro do neuro identidade do ambiente. Olha, pessoal, então aqui eu acho que é um momento, né, como a Rosana falou, para a gente realmente aprender, ampliar um pouquinho mais os nossos horizontes em relação àquilo que a gente conhece dos projetos tradicionais de arquitetura, de design de interiores, né? Então comecem explicando para a gente o conceito do neurodesign, para quem está nos ouvindo. Vamos lá. Primeiro que assim, não é sobre projetos, é sobre pessoas. Perfeito. Isso que tem que ficar muito claro para todo mundo, porque a gente não vai projetar para ver a estética acontecer, a gente vai projetar para ver o bem-estar acontecer. Né? Essa é a grande diferença quando a gente mergulha no mundo do neuro. E aí a gente vai mergulhar na neurociência aplicada, a gente vai entender tudo sobre o cérebro e como ele reage no ambiente onde a gente está inserido. Então, é basicamente isso o neuro, né? E uma coisa legal, Rosana, também a gente colocar isso aqui, entender que todo mundo que fez arquitetura ou fez design, a gente não aprendeu isso. Não. A gente aprendeu muito, sim, como projetar uma cozinha, como a gente estava falando um pouco antes aqui, como fazer uma sala, um quarto de casal, né? Então, a circulação, como é que eu vou fazer aqui as aberturas, né? A escala. Então, é a forma e a função. Mas o que a gente entende e a gente percebeu ao longo dos anos é que as pessoas, elas se tornaram muito instagramáveis. E a vida não é instagramável. Não. Né? A vida é feita de sensações, Exato. experiências. Então, quando eu faço uma cozinha, como que eu faço, de repente, para aquela família que está desconectada, cada um lá no seu aparelho e tal, como que eu faço para essas pessoas se conectarem novamente? Como que eu crio um ambiente de trabalho onde as pessoas vão se sentir bem? Como que a gente vai explorar, não são os 5, né, mas são mais sentidos até do ser humano em relação ao espaço construído. Porque quando nós falamos das formações, digamos, mais tradicionais, elas focam, né, na funcionalidade, na forma, e daí como a Rosana colocou, né, a neurociência como um todo, e nesse caso aplicada ao design, ela tem essa preocupação direto nas pessoas. Nas pessoas. Né? Então começa pelas pessoas para depois ter a evolução para chegar na forma e na funcionalidade. E uma coisa que a gente faz aqui no curso, que é um desafio que eu vejo para todos os alunos, é o seguinte: vamos começar a falar de projeto. Eu não quero ninguém com a mão na prancheta. Eu quero que vocês pensem no conceito, o que a gente vai provocar nessas pessoas a partir do que a gente vai construir. E aí a gente vê essa barreira. E a gente vê como essa barreira ela vai assim sumindo, né? Desde o dia 1 até o final, você sente como essa mudança acontece e entender que projeto não é só prancheta. Então já começa aí a diferença. Começa. Né? Os primeiros passos na elaboração desse projeto que não necessariamente vai ser em formato de plantas. Não enfim, vai ser o último. Essa parte da planta é a consequência. Sim. É a apresentação. Mas antes disso tem muito processo a ser feito, que é o que a gente trabalha no neuro, que na faculdade de arquitetura ou de design de interiores ou de decoração, os processos são aqueles tradicionais ainda. Sim, sim. Né? Pensando no projeto e não no ser humano. E o Felipe falou das sensações, né? Então, explica um pouco melhor para nós, né, para o pessoal que está nos acompanhando,
Como que a gente enxerga essa diferença, esse valor agregado, né, da visão do neurodesign nos projetos? Né? Se eu pego um projeto, seja ele comercial, residencial, onde se aplica isso? Mas um exemplo prático e fácil, eu acho, a gente precisa ilustrar isso, seria um projeto comercial. Então vamos supor que eu e a Rosana e você, a gente marcou um dia um café. E nós fomos tomar um café, a Rosana pediu um cappuccino, você pediu um mocha, eu pedi outro cappuccino, e a gente sentou naquele café e a gente passou 3 horas. E nós tomamos o quê? Um café. Não estou falando que ninguém é mão de vaca, que tá mas é porque o que acontece, tá? O lugar é gostoso. Então a luz é convidativa, o mobiliário é convidativo, as sensações, o cheiro, a música, aquilo te agrada. E de certa forma isso é pensado. E uma das coisas que eu falo é, se o Ronaldo um dia falar assim, Felipe, eu quero abrir um bar. Eu não quero fazer um bar pro Ronaldo que em 6 meses vai fechar. Porque eu não quero só algo estético, eu preciso entender sobre as pessoas. Então, o que aquele ambiente passa, como que aquela pessoa vai se sentir, o que eu quero transmitir também. E isso não está só no projeto comercial, isso está no residencial. Então, você pegar, por exemplo, um casal que já não tem mais quase contato, pouca relação, como é que eu faço um quarto de casal para que esse casal volte a se conectar? Como é que eu faço eles desacelerarem? Então, ele é médico, ela é, sei lá, dentista, vida super corrida. É as sensações que a gente faz. E isso é tão verdade, e eu posso jogar isso para vocês, que todo mundo aqui já viajou para algum lugar. E às vezes tem um lugar que você viajou, sei lá, 5 anos, e você consegue me descrever aquele lugar, ou aquele prato, aquela praia, com detalhes. Então, é o que a gente viveu e o que a gente vai viver, e não aquilo que a gente só fotografou. Mas isso muda a relação das pessoas com o espaço, né? Totalmente. E aí, assim, o que a gente precisa é despertar as memórias afetivas. Nosso cérebro, ele consegue guardar quando a gente tem conexão, para depois ir puxando. Sabe quando você chega ali na casa de alguém e você sente um cheiro que te leva lá pro bolo da sua avó, lá na tua infância? Aí o teu cérebro pegou ali da pastinha, né, a memória afetiva, bolo da avó, né, momento com a minha avó. Então, no neuro, você consegue criar isso. Qual sensação eu quero despertar na pessoa? Eu quero despertar na cozinha, porque antigamente a gente tinha essa comunidade dentro da cozinha. Sim. Tanto que a cozinha tinha a copa tudo conectado, né? E a gente tava, enquanto um estava cozinhando, o outro estava ali assistindo TV, porque às vezes até a TV fazia parte desse espaço, e um conversa, o outro cozinha, um palpita, põe ali. Isso a gente se perdeu, né? Então, quando você quer trazer isso de volta, você tem que pensar qual memória afetiva eu vou despertar. Para isso, eu tenho que conversar com o meu cliente e entender como que foi o passado, né? Pra gente não trazer um gatilho negativo também. Sim. Porque a gente tem que pensar que também tem memórias guardadas que a gente não quer lembrar mais. Então, a gente consegue puxar isso da pessoa e transformar isso no ambiente. Aí a pessoa vai estar lá e é o lugar favorito da casa e ela não sabe nem por quê. É porque a gente fez uma ação ali para que isso aconteça. Né? E eu vejo que daí pede uma sensibilidade muito grande da parte do profissional, né? Pede. Porque, assim, qualquer projeto, enfim, seja de um arquiteto, um designer, tem o briefing também, todo o levantamento das necessidades. Sim. Mas da forma como você está colocando, entra em algumas particularidades, né? Algumas coisas que mexem realmente mais no fundinho, assim, das emoções das pessoas, Mexe, né? tanto que a gente fala sobre briefing dentro do curso, é diferente de um briefing que a gente faz, né? Então, eu sempre falo assim para os alunos, pergunta pro teu cliente se ele gosta de viajar, e se ele gosta de viajar, para onde que ele vai, o que ele gosta de comer, que cor ele abomina, que cor ele gosta, o que traz lembranças para ele dentro do... Qual que é o ambiente? Ontem, segunda-feira, que foi a nossa aula de bem-estar no ambiente, eu pedi para todo mundo olhar para sua casa e pensar assim, aonde eu me sinto bem na minha casa? Qual que é o canto, o espaço que eu me sinto melhor? E aí eu pedi para eles anotarem quais elementos tinham ali que traziam essa sensação, para poder trazer para o consciente, porque todo mundo tem isso guardado. Só que nós profissionais precisamos trazer isso para o consciente para poder puxar do nosso cliente. Sim. Né? Então, esse é um dever de casa que eu mandei para todo mundo. Eu falei, comecem a ter um diário do curso, onde vocês vão ter essas anotações para depois poder, né, usar com seus clientes. E uma coisa legal também é que hoje, quando você fala disso, a gente percebe muito a relação do que a gente está vivendo, né? E cada vez mais a gente está num mundo acelerado. Sim. Muito. Você escuta o áudio no e-mail, às vezes você mandar um áudio lá mais longo, o cara já escuta no 2, né? Então essa percepção a gente está perdendo e os profissionais estão deixando de escutar o seu cliente. Escutar, simplesmente dar... O que a gente hoje eu percebo que o mais o profissional esquece é de escutar o seu cliente. As pessoas querem o quê? Atenção.
Total. E daí imagina, voltando naquele exemplo que eu acho legal, de falar assim, você quer abrir, por exemplo, vamos supor que é uma panificadora. Aí você está entre 2, 3 profissionais. E eu sou um cara que eu estudei neuro. Eu sou um arquiteto que estudei o neuro. E eu falo, olha, Ronaldo, eu não vou te fazer só um projeto bacana em relação a isso, mas a minha preocupação é tentar traduzir toda aquela história que você me falou da tua família, da Itália e tal, numa forma que a gente consiga traduzir isso no teu projeto. Eu quero que as pessoas se sintam como você me mostrou, com paixão, falando da tua avó, de toda a tua história, para os teus futuros clientes. E é isso não é só lábia, isso é estudo. Então, eu vejo que daí foge muito daquele padrão comercial. Exato. Né? E daí é uma preocupação muito grande com o bem-estar e com a saúde, né, de quem vai ocupar aquele espaço. Sim, exato. E faz a diferença. A gente vê no nosso escritório muito cliente que, quando tem que escolher entre um arquiteto ou outro, um designer de interior e outro, vai escolher aquele que trabalha o neuro, porque você vai ter um valor agregado ali, o cliente vai sentir a segurança, você não vai estar vendendo algo fútil, você vai estar vendendo algo que vai fazer sentido para o teu cliente, né? Então, a gente sabe que todas as carreiras estão trazendo a neurociência aplicada para elas, porque a humanização, ela urge. Sim. A gente cada vez mais está meio que migrando para um mundo na Lua, onde a gente carece, né? E uma coisa muito importante que a gente vê quando o cliente chega, ou até o aluno no curso, trabalhar toda a parte de biofilia, trabalhar toda a parte de cromoterapia, né? A gente tem que lembrar que não é uma tendência que a gente pega aqueles elementos e traz. A gente tem que ter um estudo por trás, que é o que a gente faz no nosso curso, para que a gente entenda a partir do que o cliente precisa, o que eu vou trazer de elementos para ele, né? Sim. A gente precisa conectar as pessoas com a sua origem, que é a natureza, mas de que forma eu vou estar fazendo essa conexão, né? Que seja de uma forma que seja produtiva. Sim. Às vezes não é por uma plantinha ali dentro, às vezes é um tapete que está estampado uma planta, né? Às vezes é um papel de parede, não necessariamente é a planta viva, né? Que as pessoas confundem, eu vou por umas plantas aqui, eu resolvi o problema da conexão. Sim. Não é. Mas, mais uma vez, eu acho que daí foge do padrão comercial, da modinha que assim, é uma questão cultural. Sim. Né? Então, aquilo vem a onda, né? E as pessoas vão aplicando e as pessoas são diferentes. Então, o que você tem na sua casa talvez não caiba na casa do Felipe. Né? Então, isso é interessante, a gente realmente ir nas particularidades. E né? outra coisa muito importante, que a gente também fala, formas orgânicas. Então, agora tudo é forma orgânica. Aí eu vou dar uma notícia para todo mundo, né? Que todo mundo aqui já sabe, porque quem vai assistir já sabe, eu sou autista. Então, para mim, as formas orgânicas me desorganizam. Eu preciso das geométricas. Só que quando a gente estuda as formas, eu até isso na aula de neurociência falo, a gente sabe que tem um estudo que fala, formas com ponta vão instigar você, formas arredondadas vão te aproximar. Isso tá ok, mas isso não se aplica no geral para todo mundo, Sim. porque para mim não se aplica. Né? Então a gente precisa olhar as pessoas nas suas particularidades e não só trazer aquele conceito e replicar. Né? Então é importante a gente... Mas é interessante que você traga isso, Rosana, porque daí a gente vê N possibilidades de nichos de atuação. Exato. Nossa. Né? Então, como você citou, né? Você é autista e eu acho que também é algo que agora tá mais em pauta, né? Tá mais acho em pauta. E daí você vê que é uma ferramenta que pode ajudar muito o bem-estar de pessoas. De fato, o meu trabalho é focado nisso, principalmente para as escolas. Né? Eu levo esse bem-estar dentro da escola para alunos neurodivergentes. Né? Então, a gente sabe que é um nicho que também está lá esperando por nós profissionais, para que as pessoas possam ter um bem-estar diferente, porque se alguém que não estuda neuro vai lá e quer aplicar num espaço para um autista com aquilo que ele traz de bagagem, ele vai errar. Ou ele vai deixar de fazer algo que vai trazer um benefício maior. Sim. Né? Então, a gente abre ali um nicho bem maior. E é bacana a gente estar conversando sobre isso até para ir popularizando, né, o tema. Sim. Porque com isso as pessoas... Tendo esse conhecimento, né, pode ajustar algumas coisas em casa, né, realmente na escola, para que as pessoas tenham uma qualidade de vida maior, né? Até em Curitiba, né, não vamos longe, o próprio festival, né, o mercado nosso maravilhoso. local.
Eu fiz criou um vídeo lá. né? Uhum, Um espaço maravilhoso. destinado a autistas. Uhum. Sim. Né? Então, hoje a gente percebe que o neuro, ele está em muitas frentes. É o Uhum. médico, é o advogado, é como a gente vai tratar o espaço pensando nas pessoas. Sim. E existem as pesquisas que a gente sabe disso hoje em dia, porque a gente lê sobre isso, vai vendo, 88% da tua vida você passa debaixo de um espaço construído. Uhum. Exato. Então, tudo bem, a gente gosta disso, a gente vive isso no dia a dia. Mas é engraçado, porque eu estava escutando você falar e eu pensei, quando a gente está, por exemplo, pensando nas férias, quando a gente está começando a desacelerar um pouco, a gente corre para onde? Uns para a praia, uns para o campo. Então, a conexão com a natureza. Sim. Então, a gente é muito É. conectado, mas esse conectado não pode ultrapassar esse lado que a gente está falando. Não pode ser atropelado. Então, eu preciso fazer um espaço, né, onde a Rosana, que gosta de tocar piano, ela possa desenvolver essa aptidão dela. Onde o Ronaldo, sei lá, que gosta de pintar, ele possa desenvolver isso da melhor maneira. Teu filho, que está estudando para aquele vestibular de medicina, desesperadamente para passar, para que ele possa conseguir extrair o melhor daquele espaço também. Mas sabe que vocês falando assim me leva a pensar, né? Agrega muito mais, né? Não só a questão do ambiente, mas eu acredito que esse trabalho leva muito ao autoconhecimento dos clientes, né? Porque Muito. é uma conversa que imagino de uma profundidade Sim. e que, pô, pera lá, a gente está tratando agora esse espaço, mas a pessoa ela vai enxergando coisas que talvez até então ela não tinha, né, visto. E ontem, segunda-feira na aula, foi muito legal, porque teve uma aluna que ela falou, agora eu vou observar por quê, e ela começou a fazer umas conexões, foi muito bacana. E uma coisa muito importante é que todo ser humano, para poder estar aberto para aprendizagem da vida, né, não só acadêmica, precisa se sentir seguro. Então, a gente sabe que a gente tem que ir lá buscar aquelas memórias afetivas da casa da gente, porque a nossa casa é nosso templo. Sim. Né? Então, a gente precisa entender como que isso funciona para que a gente possa trazer esse benefício. Então, é muito profundo, mas a gente consegue dar conta disso no curso, né? Trazendo todo esse conhecimento, e a gente vê o resultado dos alunos saindo, indo aplicar isso no trabalho, a gente vê o feedback que, assim, não consigo mais trabalhar sem aplicar o neuro. Sim. Né? Então, aí o teu escritório, ele já não é, eu faço o projeto com ou sem neuro. Não, você já vai, Sim. você vai partir para um outro nível de trabalho ali, onde você vai atingir as pessoas de outra maneira, né? Perfeito. Então, em termos de oportunidade, né, de atuação, é um grande diferencial. Sim. Né? E daí Com não é apertar o botão, com neuro, sem neuro. Exato. Não, todos os Não. seus projetos realmente terão E diferenciais. aí teu cliente vai sempre voltar. Aham. A gente vê, não sei, você deve ver isso no teu escritório, o cliente volta, Uhum. né? Para mais uma coisinha aqui, para mais uma outra lá, porque ele já entendeu que você consegue ir além de que só fazer ele gastar um dinheiro em mobiliar ou em construir, né? Então, esse é o grande diferencial, eu acho. É porque também você amplia a conexão dele com o espaço, né? Sim. E a resposta, né, da vivência ali E a pra outro produtividade, nível, enfim, né? Não, e a história, né? É uma coisa que, assim, não é... Eu sempre falo que a vitrine da loja, ela é linda, mas ela não funciona para todo mundo, né? Porque a vitrine, ela é bonita, mas falta o quê? Falta alma, falta história. Então, ela tem um sofá bonito ali e tal, mas tá faltando o quê? A decoração. Tudo por trás que você construiu ao longo dessa tua vida, né? Então, é isso que eu acho legal também. Não é... Cada casa é única, cada família é única, cada história é única. E a gente precisa o quê? Escutar as pessoas. E no curso é legal que a gente traz a parte da teoria, mas a prática. E o desafio da prática para os profissionais, sejam arquitetos, pessoas designers, ou pessoas que gostam da área ali, a gente traz eles justamente para, primeiro, é que nem você falou, você não vai pegar já direto, começar já no SketchUp, no software, não. Vamos entender muito bem o que esse cliente precisa, quais são os pontos aqui que você precisa amarrar, escutar. E depois vem o desafio, que os alunos todos apresentam um projeto que é muito legal. Daí poder ver, de repente, um quarto, como foi feito do Johan, que é o filho da Kátia, que é especial. Né? Então, a gente vai vendo projetos como o quarto que foi feito para minha mãe. Minha mãe tem uma doença degenerativa, que foi um quarto que foi feito para ela, que tem ataxia. Então, é legal que a gente vê, e eu, como filho de uma pessoa que tem deficiência, eu olho aquilo e falo, cara, que fantástico, eu não tinha pensado nisso, né? Chega até a dar você se arrepiar e pensar, nossa, que legal, né? Então... É realmente entender E um cliente, várias soluções, né? Porque vários acabam escolhendo esse perfil para trabalhar. Desafio. E você vê propostas de quartos totalmente diferentes que aplicam de forma excepcional, né? Porque
dá, assim, tua mãe tem ali, tá acumulando ali espaços que ela pode escolher que vai funcionar para ela. Sim. Né? Isso é muito bacana. Mas eu vejo, né, quando vocês colocam essa questão, né, do diferencial, porque nós temos arquitetos, designers super criativos, projetos maravilhosos, Sim. mas que essa visão do neurodesign traz mais assertividade, né? Ó, vou te trazer um exemplo real. Uma coordenadora de escola, né, num treinamento que eu dei, a gente estava falando sobre os alunos, aí ela falou assim, eu comecei a falar da iluminação, de como que funciona a questão da luz e tal, ela olhou para mim e falou, tô aqui pensando num aluno meu, será que ele não para quieto? Porque a gente sabe, um aluno, acho que é autista ou TDAH, não me lembro, e a gente sabe que ele tem uma questão de sensibilidade, né, sensorial ali, com a iluminação, então, será que é a luz da minha sala de aula que não faz ele ficar quieto? Eu falei, grandes chances, né, que talvez só a mudança do teu layout e do teu tipo de iluminação pode trazer um benefício tão grande para um aluno que ele vai ficar quieto sentado na sua cadeira. Sim. Você entende o quanto isso... Você pode ser o melhor arquiteto criativo, fazer o melhor projeto, mas se você não tem o entendimento de como nós reagimos ao ambiente construído, aí você total. vai estar pecando em alguns processos ali dentro do teu projeto. As pessoas respondem a estímulos, Exato. tanto positivos como Exatamente. negativos, né? Exato. Então, Todos ter nós, esse né? entendimento, né, É fundamental. É fundamental. Uhum. E quando a gente vai para a área comercial, né, igual você deu lá o exemplo da cafeteria, né, ou uma vitrine, eu acredito que isso também pode ajudar a determinar o sucesso daquele espaço, né? De acordo com a atividade, com o público-alvo. Eu tenho 2 exemplos, Ronaldo, que eu estudei, assim, que eu acho incríveis, assim, lá atrás. Eu tive a oportunidade de visitar as 2 empresas. A Google, então a forma e o formato do escritório, como que é esse espaço, e o Airbnb em São Paulo. E eu visitei o Airbnb lá. E o que é legal, que a gente começou a ver ao longo dos anos, que primeiro que isso mudou, né? Antigamente as pessoas queriam CLT, era aquela coisa hierárquica de ficar 30 anos na mesma empresa, Sim. bater ponto. E essas empresas, elas entenderam que os funcionários mais felizes deles são os profissionais que mais se sentiam perto de casa no trabalho. Então, se o Ronaldo quiser hoje ir correr uma prova dele, né, fazer o crossfit dele, vai viajar, tudo bem, mas no final do mês ele vai me entregar aquela produtividade que eu preciso. Sim. Então, o legal é entender que hoje o trabalho, a gente passa muitas vezes mais tempo do nosso trabalho que com a nossa família. E essas empresas, eu acho que quando a gente leva para o comercial, e a gente começa a perceber isso no próprio mobiliário, cara. Eu vejo o escritório de direito que a gente faz hoje em dia, que não é aquela coisa mais séria, dura. Tudo bem, eles ainda estão de terno, vai. Mas o escritório já tá mais modernão, Mas você tá consegue legal, tá fazer gostoso. algo híbrido, né? Isso. Sim. Algo mais descontraído, mas ao mesmo Sim. tempo tá lá a questão mais séria deles, né? Não é aquela coisa mais É datada. sério, mas com uma proximidade maior, né? Sim. Porque sempre afasta, né? Aquela coisa imponente, enfim, fica distante, né? O Google, coloquei de exemplo esses dias na aula, porque realmente eles conseguiram Sim. trazer isso para a sede deles, né? Você foi em São Paulo? Eu conheci também São Paulo legal. e conheci o Google de Singapura também. Olha. Fantástico, Deve ser assim. fantástico também. Maravilhoso. Eles aplicam neuro ali 100%. E até daí eu também tive na Hotmart que segue o mesmo conceito. Se a gente for entender em termos de área, vou chutar aqui um número, mas minha percepção, em torno de 70% é área comum, né? Área de descompressão. Descompressão. E 30% é área de trabalho. Aí se você perguntar para eles sobre a produtividade desses funcionários, provavelmente Sim. ela é muito maior Claro, de quando pessoas- eles estavam trabalhando naquele, né, formatinho mais... Exatamente, Pessoas precisa felizes produzem levantar, mais. precisa, né, fazer alguma coisa, é o videogame, ou, Exato, né, enfim, exato. tá tudo certo. Porque eu acho que também é uma questão cultural, você tem que trabalhar sentado de tal horário a tal horário, né? Não, a gente sabe, no fim o que precisa é o Não dá resultado, certo. né? Exato, exatamente. Então a pessoa ter esse bem-estar, né, isso implica, né, completamente no É o resultado. chefe e o líder, né? Exatamente. É o chefe e o líder, né? Então, eu acho exato. que isso também mudou, né? Eu acho que hoje a gente também percebe nos projetos, no modo geral, trazendo para uma escala menor agora ali, a gente vê hoje espaços pequenos, né? Hoje a gente percebe apartamentos de 15, 12 metros quadrados, 17 metros quadrados, mas espaços comerciais muito pequenos também. Mas o neuro está muito presente, muito bem pensado também, sabe? Então, a gente olha ali um lugar que você entra, às vezes uma portinha que você fala, meu... Né? Ou às vezes ela nem tá num espaço, né? Por exemplo, como um café que você vai pegar ali. É né? a grata surpresa, né? Exato. Nossa, jamais imaginei que ia encontrar um espaço tão especial incrível. como esse, É né? incrível isso. E você conecta, né? Aham. A gente precisa conectar.
Por isso que a gente fala tanto, a biofilia fala tanto dessa questão da nossa raiz. A gente tem que voltar urgentemente para se conectar. Mas sabe que essa conversa é bem animadora, né? Porque, de fato, as pessoas estão no piloto automático, cada vez mais aceleradas. E daí, quando a gente vê que o neuro pode nos ajudar nesse resgate, né? Sim. De repensar, né? os espaços para o bem-estar das pessoas, é muito interessante, né? Dá assim Opa, tem ufa. salvação? Somos humanos, né? Somos humanos. Ainda somos humanos, né? Exatamente isso. Mas é interessante porque eu passei por isso recentemente, né? Em termos de ambiente. Venho, né, de uma vivência em casa, interior, né? Muito espaço, horta, pomar, enfim. Daí venho para um apartamento fechado. Ah, ok, maravilha. Daí mudei para um apartamento com garden, né? Daí coloquei lá minhas frutíferas mesmo em vaso, mas está valendo. Tá valendo. Né? Tinha ocupação, tinha o resgate da memória afetiva e tal. Daí chegou um momento eu achei que aquilo... Vou mudar. Não tem tanta importância. Daí mudei para um apartamento até sem varanda. Como é que tá? Não tá? Já saiu. Não aguentei, Viu? Né? E hoje, assim, realmente era fundamental. Poderia não ter outras coisas, mas tinha que ter esse espaço externo, né? E daí, assim, hoje daí eu tenho uma área com as minhas plantinhas e veja só, alguns dias atrás eu resgatei a minha horta. Então, porque também é algo que eu vivi muito na minha infância. Porque isso é uma coisa conectada contigo. E tem uma coisa, puxando o que você falou, que é o seguinte, as pessoas, elas não sabem que precisam disso. Sim. Então, muitas vezes, quando você chega num cliente, ele não sabe dessa necessidade. Você que vai ter que explicar para ele o benefício disso. Você, como teve a infância, né, com todo esse resgate, você sabe a importância para você, porque você sentiu na pele isso. Mas quem não teve isso lá, que não tem na caixinha, na memória afetiva isso, ele não sabe que o que está adoecendo ele é a falta dessa conexão. Sim. E a gente tem que explicar isso para o cliente, né? Isso é tão verdade que vocês estão falando que quando a gente faz reunião no escritório, a primeira coisa que a gente faz, a gente pega o celular, coloca no modo avião. Para baixo. E o que eu falo? Eu falo assim, as pessoas elas estão num ritmo tão frenético e tão na correria que todo mundo faz isso. Acorda de manhã, entra nas redes sociais, vê teu e-mail, vê as notícias, passa teu cafezinho, vai trabalhar. É aquela roda. E a pessoa não para olhar e perceber nem o que ela está comendo. Você parou para pensar nisso? Então, quando é um choque de realidade, quando você vai conversar com uma pessoa e fala assim, puxa, é um casal que tá meio brigado, que tá assim, não tem contato com o filho, fala assim, mas peraí, você tá vendo o teu filho ou você só tá deixando ele na escola? Você entendeu? Então, qual que é o teu bem mais precioso que você tem aqui nessa vida? É o teu tempo. Todo mundo é finito aqui. A gente não vai ficar aqui. Exato. Então, como é que você tá tratando o teu tempo? Quem disse que tem que ser sempre igual essa tua vida que é assim, ó, tuc, 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 tuc. Então, assim, aí entra uma Google que fala assim, ó, Ronaldo, se quiser trabalhar de casa, pode trabalhar de casa hoje. Se você quiser fazer isso. E isso é legal, é entender o ser humano. Então, quando a gente traz isso para um cliente, e por que eu falei aquela hora do espaço pequeno? Que um dos projetos finais foi um bistrô. Foi. Pequenininho. Mínimo. E foi incrível o resultado do italiano, daquele que ele fez de... aquele menino, como é que era? Como é que é era? a palavra? A pessoa que não come carne, fugiu agora. O vegano. O vegano, exato. O vegano, maravilhoso aquele bistrô. Desse tamanho. Assim, ó, Ronaldo, e você olha o projeto e fala, uau. Nem ele sabe, nem ele orgulho dele, né? Nem então ele imaginava que conseguia em um lugar tão pequeno, nem todos os que fizeram bistrô não imaginavam que iam conseguir resultados como eles conseguiram. Realmente foi assim, bonito de ver. Nossa. Não, isso é muito bacana, né? Porque a gente está falando aqui de uma profissão, de uma especialidade que realmente faz a diferença na vida das pessoas e, ao mesmo tempo, é um diferencial competitivo de mercado, né? Sim. Então, assim, você é arquiteto, você designa interiores, olha, tem algo que pode ainda potencializar mais os seus projetos. Não, e a gente garante isso, porque a gente vive isso no dia a dia, né? Como a gente abre nosso leque, né? Eu trabalho na educação, né? Eu trabalho com consultoria, você também tem... Então, assim, com projeto arquitetônico, decoração, eu faço jardins sensoriais. Então, assim, se você começar a olhar tudo que a gente faz a partir do neuro, você fala, nossa, são projetos que tira você um pouco da prancheta, daquela coisa de especificação, de tal... Aí você passa a trabalhar com o ser humano de uma forma tão diferente, né? E uma coisa que os profissionais confundem, eu sempre falo isso em aula, inclusive. Num primeiro momento, todos nós somos produtos na prateleira do supermercado. O que chama atenção é a tua embalagem. Sim.
O segundo ponto é o olho no olho aqui. É a empatia, é a confiança. Você se sentir o que é abraçado. Você sentir que eu tô aqui com o Ronaldo e eu tô aqui com ele de corpo inteiro. A gente tá conversando, eu não tô aqui. Peraí, Ronaldo, eu vou aqui. Não. Tá aqui, a gente já terminou de falar do projeto, ele tá me contando uma viagem bacana dele. Porque os clientes que a gente traz e busca isso realmente, essa atenção, mas com conhecimento... É aquele cliente que ele faz a casa de Curitiba, o apartamento da praia, é a casa do campo. Opa, aquela criança que era pequena casou, você fez a casa da filha, daqui a pouco outro filho. Então, é isso que é legal. Então, é uma coisa que eu falo assim, quando o cliente me fala, mas você vende projeto? Não, eu não vendo projeto, eu vendo confiança. Sim. É isso que eu quero passar para você. Mas, Felipe, até pra gente já ir finalizando, né? O papo tá tão gostoso aqui, a gente pode Passou ficar muito horas. rápido, né? Mas teremos oportunidades, Com né? Para falar muito Vamos. mais, né, Muito Rosana? mais. Enfim, quando a gente entra nesse aspecto, isso em termos de valor agregado nos projetos também faz com que você possa cobrar mais, né? Com certeza. certeza. Com certeza, porque às vezes o cliente pode ter um orçamento até que de repente está tendo uma divergência com o teu orçamento, mas o que muda? Eu falo isso, né? Quando você vai contratar um advogado, um dentista, você quer o preço ou você quer o melhor profissional? Sim. Então é algo que eu até rebato. Eu não estou aqui para questionar o trabalho do outro, mas eu tenho certeza que eu vou te entregar o melhor, porque eu tenho esse conhecimento. Eu vou conseguir entender melhor, não só sobre, até numa reunião, entender que ela é líder de repente, que o marido não é, entender as pessoas. Sim. E isso é o diferencial. Eu não posso fazer uma reunião e falar assim, não escutei o cliente, fiz o projeto, e quando eu mostro ele, não era isso. Não. É surpreender, realmente. E as pessoas pagam por aquilo, né? Que realmente atendem suas necessidades, né? Sempre confiança. E cada vez mais, porque tem muita gente, que agora a internet trouxe a facilidade de que todo mundo é especialista. Então, como todo mundo é especialista, eu me vendo como um especialista, mas você não demora muito tempo em perceber que aquela pessoa só está lendo um roteiro, né? Na diferença em aquele que tem o conhecimento. Você não demora muito tempo, então é fundamental você ter esse embasamento para que você possa passar a confiança, como você falou. E vender mais, naturalmente. Com certeza. E para fechar, Rosana, o que faz os seus olhos brilharem nesse mundo do neurodesign? Olha, ver as pessoas sentir pertencimento. Isso para mim é missão cumprida. Né? Quando o cliente tem esse brilho nos olhos de sentir pertenço a isso. Eu faço parte, né, desse espaço. O projeto não é dela, arquiteta, é meu, né? Sim. Que eu sempre digo, não é nosso projeto, é do nosso cliente. Quando a gente consegue validar que aquilo é dele, que não é teu, é o que me move na minha carreira. Ele se identifica com aquilo, né? O projeto abraça ele, ele abraça o projeto, isso né? é muito gostoso. Muito bom, pessoal. Obrigado pela nossa conversa, por esse bate-papo, né? Muito bom. Obrigado, Ronaldo. Foi maravilhoso aí. E nos encontramos aí para depois falar um pouquinho mais sobre neurodesign com essa missão de cada vez mais levar esse conhecimento para as pessoas, né? Com certeza. Show de bola, pessoal. Então ficamos aqui com mais um Mundo Centro-Europeu. Hoje nós trouxemos, né, um pouco desse universo do neurodesign e suas aplicações e oportunidades de mercado. Então você que ainda não segue o Eurotube, né, o canal do Centro-Europeu no YouTube, é só se inscrever e também acompanhar no Spotify e nos encontramos no próximo episódio. Um grande abraço.